Hoje o assunto é mangá, Vagabond. Já tinha saído pela Conrad, até mesmo uma edição especial. Eles também fizeram. Primeiro saiu, todos com aqui, não é meio tanco. Eles lançaram com o formato original. É claro que a qualidade do papel da Panini é muito melhor, tá? E depois foi feita uma edição assim com um formato maior, e só que custava uma 40 paus, pessoal. Entendeu? Na época que o real estava até um pouquinho melhor do que nós estamos agora. Então, se fosse julgar para cada número desse que custa do que R$ 17, 18 estaria por 60, três vezes mais. E o que acontece? Isso aqui é muito bom, tá? A arte é fenomenal desse cara aqui. E ele é um dos poucos mangakás que conseguiram emplacar dois grandes sucessos. O Slam que também é dele. E é claro, e são obras distintas, tá? O Slam, ele é focado no esporte e também no humor. Tem até o romance também. E aqui é ação. Na verdade, vai contar a história do Miyamoto Musashi. É claro que ele toma um tom de liberdade para retratar a vida desse samurai. E o que é o Vagabond? O que é esse vagabundo errante? É simplesmente o Takezo, ele fazendo uma jornada. Eu até tenho uma reflexão, tá? Ele, na época lá, o samurai estava em descrédito e até mesmo estava tendo invasão de armas de fogo e acaba fazendo ali uma jornada para você simplesmente através de duelos se transformar o próprio seu caminho. Eles têm uma própria ideologia frente a isso. E essa evolução dele não vai apenas como espadachim. Depois que ele acaba lutando até, e fica até meio inacreditável, né? Do tipo, inacreditável porque realmente você fica, se enfrentar duas pessoas é difícil, imagine enfrentar 60. Conta-se que o Musashi, o Takezo, ele conseguiu enfrentar 60 homens em um dia. Complicado você ver, mas mesmo assim, ele morre aos 61 anos, disse que nunca perdeu uma luta, e é claro que depois que ele enfrenta lá o Seijuro, aí que é um spoiler, né? Pra quem não conhece, ele acaba fazendo outro, ele vira um pintor, ele também é um escritor, até na forma de arquitetura. Eu vejo muito mais como se fosse uma pirâmide evolutiva. Eu não sei se vocês já ouviram falar da pirâmide de Maslow, que primeiro você sana as necessidades básicas e depois você vai galgando cada vez mais ideologias, assim como acontece com todos os seres humanos. Se você for olhar, por exemplo, Bill Gates, ele está um pouco disso, tá? Digamos que não é apenas bens materiais. E o Takezo aqui, ele fica bem lá. Essa jornada que ele vai enfrentar, eu colocaria ele no grau da estima. Ele está procurando ser, assim, encontrar o que ele é. E depois que ele vence esses duelos, ele vai para um passo a mais. Ele vai lá para realização pessoal. Gente, mostrar a arte, tá? Olha só. A primeira parte também ela é pintada. Tem esse probleminha aqui que é eu acho que ficaria melhor um papel, mas aí é complicado. A Panini tá fazendo um excelente trabalho, tá, gente? Olha só. Passar devagarzinho. Ó. Muito bom, né? Aqui, ele novinho lá. Sim, tem cenas de nudez. Mas não é muita coisa muito explícita, tá? Claro que você é moleque, você vai achar aqui a grande curtição. Ó, aqui, ó. Lindinha demais. O cara desenha, né? Tem gente que faz muita tatuagem com esses personagens e também com essa arte.
E o que que acontece? Ele participa de uma guerra e ele acaba... Ah, tá. Vale até a pena mostrar isso aqui, ó. No número 2 vem esse pôster. É claro que nessa parte não vem colorida, mas vamos só avisar, né? Já todo brinde é válido. Se for de bom gosto, então, te agradece. Ah, minha mão esquerda. Estão vendo? Vai ficar maior. Aqui, ó. Vale a pena, né? Porém, de vez em quando acerta. Até porque os brindes agora rarearam, né? Até os pelos de preços, o que é uma pena. Isso estimula o leitor e é sempre bom você fazer um agrado pro consumidor. Aqui. E o que acontece? Se fôssemos dividir o mangá em colocaríamos em 4 partes. Primeiro, essa transição que ele tem, tá? A apresentação e até mesmo a evolução. Ele vai com os monges também, lá do... Também tem um confronto dele com o Shun. E aí que tá, se você for olhar a história original, ele vai se confrontar com esses monges posteriormente lá com os Yoshiokas. Mas o que que acontece? Aqui ele colocou antes e depois o empate lá, o embate que ele tem. Então tá uma coisa livre, é uma coisa mais lírica. A narrativa tem um pouco do humor também, o autopensamento que ele vai colocar posteriormente. E batalha a jornada do herói, tá? Em termos do caminho que você possui. São essas 10 partes também, ele como monge, ele desafiando também, dando um ano de intervalo, que a luta termina em um empate, de acordo com o incêndio. E nós também temos um coadjuvante, que é muito engraçado, que é o amigo do Takezo, que até que ele começou. E fica um personagem bastante assim humano, do tipo, tá, o que que você faria se esse cara aqui, ó, se você fica ao lado de uma lenda e ele também sonha em seguir o caminho do guerreiro. Só que ele é passivo a bebida, a mulheres e o que mais. E ele acaba se perdendo. E só que ele vai sempre temporalmente convivendo muito com o Takezo. Apesar de separados, ele vai acompanhando. E inclusive quem põe incêndio lá no dojo é ele, até mesmo salvando a vida do amigo, mas ao mesmo tempo condenando. Tem a questão de fuga da mulher, a mulher queria ficar, acaba se apaixonando pelo Takezo de infância, e o Takezo ele nunca se desviando. Vale até a pena comentar que o Musashi original, ele é infértil. Ele adota até 2 filhos e, pelo menos que eu sei, essa personagem aqui ela não aparece. Esse romance, tá? Também é citado aqui os reagios, que nós conhecemos lá no Lobo Solitário, que aliás é um outro excelente mangá, tá? Voltando, então ele tem esse confronto em termos com o dojo e o incêndio atrapalha e ele vai ainda peregrinando em sua evolução. Ele busca. Depois nós temos uma quebra, tá? São esses 4 aqui, ó. Nós somos apresentados a um outro personagem e isso foi uma ousadia tremenda. Ele... Opa, na verdade não é aqui não. É até aqui. Isso temos o duelo. E depois nós temos a quebra no 14 até o 18. Que até como começa a ficar enjoativo, ele reintroduz o personagem. O que faz? Ele dá uma quebra de narrativa e ele coloca o adversário dele, o Seijuro, para nós conhecermos e até
como eu posso dizer, ter sentimentos por ele, ter uma empatia, ser solidário também. Outro lado, eu pensei até mesmo lendo, que eu falei, gente, ele vai ficar uma outra metade, tá? E isso é muito legal. Eu vou colocar um adversário, só que eu vou colocar o ponto de vista do outro, para você também torcer por ele, para você realmente observar esse embate. E tá, até aí o mangá, apesar de ser tudo isso longo, tantos volumes, você pode dizer que é como tantos outros, fora a arte. Sendo bem crítico, tá. E aí você tem o clímax, que é a luta dele com os 60. E eu vou te falar, é do caramba, tá? Tudo isso é um. Eu acho que pra mim é o clímax da história, tá? Ele vai em termos com esse duelo com o irmão. Há várias mensagens aqui que são muito bonitas, do tipo, tá, você não observa a minha evolução porque você é uma águia e eu sou apenas uma formiga, isso entre irmãos, mas a formiga ainda está crescendo pouco a pouco. Olha esse combate, a distração em termos da mente é muito colocado. Eu acho que para quem luta, esse mangá ele não fica só como entretenimento. Ele também vai aproveitar essa ideologia de pensamentos. Concentração, respiração, dedicação absoluta. E é arte, para mim é arte que me chamou a atenção. Vou lá colocar onde o pau come, né? Com os dois irmãos, o irmão mais novo. E depois ele com uns 60 aqui enfrentando. Rezando e indo. Calma, que eu vou colocar logo do início. Para começar, ele tava. Foi até engraçado porque ele estava pensando em fugir. E esperam ele de um lado. Ele surge logo do outro, matando como se fosse o general. Logo no começo. Na verdade é o líder, né? Então, eu começo matando a zona que deveria ser mais protegida. Genial esse movimento. E daqui ele já vai começando seu massacre. Ah, um detalhe sobre o Musashi, tá? Ele que acaba inaugurando esse estilo com utilizar as duas mãos de espadas longas. Até pelo tamanho, ele é muito mais alto do que um japonês convencional. E também mais forte, né? Para você sustentar duas lâminas dessa é tenso. Geralmente você utiliza as duas mãos para manobrar a espada, né? E a katana, ou a dotonuki, existem vários tipos de espada. E você oscila com uma espada longa e uma espada curta. E ele vai fazendo isso com as duas. Estão observando. Querem que eu abra mais, né? Pessoal, eu recomendo demais. Está em bancas ainda. Mas vai ser aquilo, né? Quando chegar o número 37, vai ser aquela peregrinação de esperar e tudo mais, assim como o Jorge Martin para terminar. Eu acho que o Martin ele termina os 7 livros e o Inoue ele não vai realmente terminar essa obra. Mas vale a pena, tá? É uma das poucas coisas que eu digo que não tem final, que você vai ficar em termos do aguardo, mas eu falei, ó, não importa, o que foi feito, vocês já vão se divertir e fica muito acima dos mangás que vocês leem por aí, tá? Aqui a luta já termina. Golpe por uma espada só, tem muito sangue.
Olha como é que ele oscila, tá? Isso aqui já é meio pintado com água, né? Não desiste de mão cheia. De mão cheia. E também um bom roteirista, tá? Tem muitos fãs. Muito legal a Panini ter feito isso. E, gente, eu não, acho que faltam-se palavras para dizer o quanto que esse mangá, você lendo, você vai curtir. Eu não... Até temos nas compras, eu fico, nossa, não passa muito rápido como você lê. Você fica assim, tu fica, ei, eu quero ver de novo e eu vou reler. Mas é um tremendo mangá, tá? Fica valendo a dica. E também tem um do livro dos Cinco Anéis, que é um livro sobre uma estratégia, que é essa filosofia do Musashi. E falar do Musashi para o japonês é como se fosse, sei lá, acho que no Brasil a gente não tem um ídolo desse porte. Você tem que contextualizar, sei lá, você teria que pegar o quê? Um Pelé. Olha qual a diferença. Nós temos um ídolo esportista e eles têm um lutador guerreiro. Então, bem assim. Ah, você teria que pegar, sei lá, eu vou alongar, você pega um ídolo histórico, um Tiradentes, mas acaba não sendo a mesma coisa, tá? Longe disso, longe de tirar o mérito do Tiradentes em si, mas acaba tendo a proximidade e a representação. O Musashi ele ainda continua sendo vivo, ele é muito revisto por filmes, os mangás não tem apenas essa versão, tá? Só que acabou ficando a mais famosa dentre as edições dos mangás, até mesmo por fora. Prêmio e única pena é que ficou incompleto. Gente, vou ficar por aqui. O vídeo já ficou longo. Fica a recomendação desse mangá que, ó, é muito bom. Fui!